qualquer coisa, se não estiver vendo direitinho. Eu também deixo no celular aqui para eu ver se está aparecendo. Vai ficar com a tarjazinha vermelha em cima, mas é para eu ver vocês, tá certo? Que eu só consigo ver deixando assim. Mas está todo mundo vendo? Tá ok aí? Ótimo. Então, vamos lá, né? Não vou nem me apresentar de novo, que a Fabíola, querida, aí também já falou, então, qualquer dúvida, vocês também podem perguntar, tá certo? Mas, enfim, sempre eu trabalhei com plantas medicinais, sempre, desde a graduação. E é uma coisa que sempre me encantou muito, eu gosto muito de trabalhar, né? Até porque eu sou bióloga, enfim, com vida. E as plantas, eu acho que eu me interessei inicialmente porque eu acho muito bonito. Acho plantas lindas. Aí eu comecei a trabalhar com isso, porque realmente eu gostava. E quando eu comecei a trabalhar com plantas medicinais, mudou minha vida. Assim, porque a gente começa a ver que as plantas, elas são capazes de trazer tanto benefício para a nossa vida, né? E equilíbrio, ajuda a gente a se equilibrar mais no nosso dia a dia e tal, ainda mais na pandemia, né? Enfim. Meu marido é terapeuta aqui em Campina Grande, então a gente acaba vivendo realmente esse mundo das terapias complementares. Tá? Então, plantas medicinais, fitoterapia, aromaterapia, acupuntura. Então, tudo isso a gente vive muito e realmente trouxe um benefício muito grande para a nossa vida. Eu costumo dizer aos meus alunos da agroecologia que a gente não pode ficar só pensando que o ambiente tem que estar equilibrado. Né? Porque na agroecologia se pensa nisso. Mas a gente tem que ver nosso corpo como um ambiente. E que nós também precisamos de equilíbrio. As terapias complementares fazem isso, porque fica as pessoas pensando, não, vamos cuidar do ambiente, nós temos que melhorar o solo. Eu falo isso do nosso curso, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma dor de cabeça, toma um remédio forte, e os remédios sintéticos são necessários, eu tomo se precisar. Mas as medicações sintéticas, elas não são, no nosso corpo, elas são vistas como algo que precisa ser retirado, né? É claro, é um produto químico. E aí eu costumo sempre dizer isso, gente, nós somos natureza também, assim como as plantas. Então, tudo que é natural no nosso corpo, os efeitos colaterais são muito menores. Então, a gente tem a capacidade de utilizar o que é melhor daquela medicação, como os animais fazem, os outros animais, né? Os animais não humanos já fazem, se alimentam de plantas que vai lhe tratar, né? Enfim, é bom a gente pensar nisso. Aqui não tem nenhum robô, aqui não tem nenhuma máquina, exceto os nossos computadores e celulares, que tem no celular. Mas tem alguém por trás. E nós somos natureza. Se nós somos natureza, nosso corpo, se nós somos seres vivos e vivemos da natureza, tudo que é natural sempre vai nos fazer muito, né, melhor do que algo sintético. E deixar os medicamentos sintéticos só para quando realmente precisar, né, quando não tiver outra alternativa. Mas no nosso dia a dia, se a gente incluir as plantas e como outras terapias que vocês viram também, né, durante essa disciplina, então a gente está trazendo mais saúde para a nossa vida e mais equilíbrio, né? Então vamos pensar nisso, né? Então, a fitoterapia, gente, primeiro, o que é fitoterapia? Então vamos lá. A fitoterapia nem deriva do grego, tá? Fitos, terapeia. Fitos, planta, terapeia, cura. Então, no básico, é cura pelas plantas, tá? Mas, na verdade, é um método de tratamento que é caracterizado pela utilização das plantas medicinais. Seja qual for a preparação, seja um chá, seja um cataplasma, seja uma pomada, seja o que for. E sem a utilização de substâncias ativas isoladas. Como assim? Qualquer medicamento, né, se ele entrou alguma substância química isolada, ele deixa de ser fitoterápico. Para ser fitoterápico, é só planta mais o excipiente, ou o que a gente chama de veículo. Que no chá, por exemplo, que é o mais comum da gente lembrar, né? Que no chá vai ser a planta com a água. O veículo é a água, né? É onde a gente vai conseguir retirar o princípio ativo para, enfim, a gente consumir, né? Para se tratar com aquele princípio ativo. Tá? Então, mas o que é uma planta medicinal? O que vem a ser uma planta medicinal? Enfim, é aquela que é administrada ao homem ou ao animal, tá? Então, enfim, todos os animais, na verdade, né? O ser humano ou os outros animais,
por qualquer via. Que vias são essas? Via tópica, inalatória, oral, ou seja, sob qualquer via e qualquer forma, aí é a preparação, né, como eu falei, chá, cataplasma, compressa, seja o que for, vai exercer alguma ação farmacológica, ou seja, tem ação farmacológica, é considerada planta medicinal, tá? E aí, gente, é importante a gente lembrar que cerca de 70% a 95% da população mundial faz uso de práticas da medicina tradicional, seja a fitoterapia ou outras terapias. Mas muitos países, muitas comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, utilizam apenas essa medicina tradicional como única forma de terapia. Então, por mais que a gente tenha acesso a medicamentos sintéticos, a medicina, que é a medicina moderna, que é essa curativa, que é essa que é, né, tá com dor de cabeça, tá com dipirona, tá? Esse tipo de medicina, existe sim acesso, a gente tem acesso. Mas se você for pensar em comunidades tradicionais pelo mundo inteiro, isso é o mínimo. São poucas pessoas, se for considerar, que têm acesso a esse tipo de terapia. Tá? Então, isso é uma estimativa da própria Organização Mundial de Saúde, que realmente é disseminado no mundo inteiro a utilização da medicina tradicional. E lembrando, eu acredito que vocês também já viram, a minha aula é a última, né? Acredito que vocês já viram essa diferença, né? Da medicina tradicional e da medicina moderna. Né? Mas só relembrando rapidinho, a medicina tradicional, né, em resumo, é aquela medicina dos povos tradicionais. É aquela medicina que ela foi... que ela surgiu, né, devido à utilização de plantas ou de aromas, ou outros tipos de medicinas produzidas, ou seja, criadas pelas próprias comunidades. Então, a medicina indígena, a medicina quilombola, então, são todas medicinas tradicionais. A medicina chinesa, tanto que é chamada de medicina tradicional chinesa, né? Então, são as medicinas dos povos tradicionais. Tá? A medicina moderna, ela já é uma medicina que ela se baseia como eu comentei, né? Nessa ideia curativa, de particionar a pessoa. Então, hoje em dia, só falta ter, assim, o profissional que trata a unha do dedo mindinho da mão esquerda, praticamente vai chegar nesse ponto, né? E a ideia da medicina tradicional realmente é ver o indivíduo como um todo, né? Com essa ideia holística, né? Vendo o ser humano. Então, tratar o ser humano e não tratar apenas o olho, não tratar apenas o estômago, né? Até porque a gente não consegue tirar o estômago para ser tratado e depois estar de volta, né? Assim funciona. Então, e aí, gente, vamos pensar um pouquinho como surgiu, como aconteceu o uso das plantas. A fitoterapia começou como, né? Inicialmente, vamos pensar um pouquinho sobre as plantas aromáticas. Então, a maioria das plantas medicinais, elas são aromáticas e vice-versa, tá? Claro que algumas não são aromáticas, e aromático porque tem aroma mesmo. Então, você cheirou, a planta tem cheiro, é a planta aromática, tá? E aí, a maioria das plantas medicinais, elas são aromáticas. E imagine os neandertais. Vamos imaginar, assim, os tempos primitivos, vamos imaginar os nossos antepassados, e o que é que eles começaram a perceber? Começaram a queimar a madeira, queimavam madeira, enfim, para produzir o próprio calor mesmo. E aí começaram a descobrir, a perceber que algumas madeiras, quando queimavam, tinham um cheiro estranho, diferente, bom ou ruim. E começaram a sentir que também poderiam ter alguns efeitos. Então, essa fumaça, esse cheiro que exalava da queima da madeira, que era aromática, né? Então, as plantas aromáticas tinham essa capacidade. Então, começaram a perceber alguns cheiros diferentes e começaram a utilizar em rituais. E aí é um processo bem da aromaterapia mesmo, sei que vocês já tiveram aula, eu não vou me deter muito nesse assunto, mas só para a gente entender um pouco até chegar nas plantas medicinais. Então, imagine uma planta que tinha um efeito alucinógeno. Hoje a gente já entende um pouco, até eu acredito que a ciência ainda tem muito a se descobrir sobre essas plantas, mas o que eu costumo dizer assim, o que a gente tem para saber é muito mais do que o que a gente já sabe, né? Enfim, mas imagine naquele tempo. Então, tinha uma planta que causava alucinações, começava a ver coisas diferentes, sei lá, e aí começaram a
ligar essa ideia das plantas com rituais religiosos. As plantas passaram a ser, algumas delas passaram a ser consideradas mágicas, tá? Mas, na verdade, é porque tem substâncias, como alcaloides, por exemplo, que vão causar efeito no sistema nervoso central. Algumas tinham efeito estimulante, aquelas plantas, né, que quando queimava ou quando se tomava algum preparado daquela planta, causava, né, aquele efeito estimular mesmo. Então, era muito utilizado em guerras, né, mas também para tratamentos caseiros, seja qual for o tratamento, e até, gente, para disfarçar odores. Então, muitas vezes, um cadáver, seja humano ou não, então a pessoa morria. Aí aquela pessoa exalava um cheiro, é óbvio, né? Quando está em decomposição. E aí começaram a entender, poxa, se a gente queimar a madeira que tem um cheiro bom, então vai disfarçar esse odor. Então eles começaram realmente a utilizar, e isso começou a fazer parte da vida das pessoas, né? E aí vem o nome do perfume, né? Não sei se vocês sabem, o nome perfume vem pela fumaça. É o significado realmente da palavra, porque foi assim que dito que se descobriram o perfume queimando madeira, tá? Aqui a gente vê alguns exemplos de rituais que se usa, né? Plantas para queimar, enfim, para ter algum efeito. A medicina indígena usa bastante. A Igreja Católica usa, né? É queimada mirra. Mirra é uma planta, inclusive maravilhosa, né? O cheiro da mirra, que é queimada na igreja. Aquela fumacinha que passa lá é mirra queimando, tá? Vou pular essa foto aqui que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas aí eu venho falar também, né, do filme O Perfume. Quem tiver interesse, assista, né, que fala justamente sobre um pouco sobre isso. E eu quero que vocês olhem para essa foto, que coisa mais linda, poética, maravilhosa que tem nessa imagem. Uma senhorinha com um galinho de uma plantinha na mão, rezando uma criança. Eu vou dar um exemplo de uma planta que é muito utilizada em rituais religiosos em várias religiões, viu? Inclusive, já um aluno meu, na disciplina de etnobotânica, ele fez uma vez um trabalho com manjericão. Ele foi entender como diferentes religiões usam manjericão nos seus rituais. Católico, Hare Krishna, Umbanda, Candomblé, enfim. E aí essa foto, essa imagem, ela é linda, eu digo isso porque, imagina só, a senhora está com galinho de manjericão na mão, já foi rezada, vocês já foram rezados? Eu fui rezada. Enfim, aí o que é que acontece? Ela pega o galinho de manjericão e começa, né, a fazer as orações e tal, seja qual for o problema que a pessoa tem. Dizem, não sei se é verdade, mas dizem assim, que quando o manjericão murcha, é porque a pessoa estava com mal olhado, né, assim? Aí também diz assim, que se você sai mais, se você está meio sonolenta, isso é mal olhado, né? Aí tá aquela coisa ruim, assim, aí ela reza, a senhorinha lá, né? A pessoa reza, ou o homem, e a pessoa já sai, né? Com outro aspecto. E aí, eu não posso falar pela parte religiosa, né? Enfim, eu desconheço sobre isso. Eu vou falar da planta. Então, o manjericão é uma planta, é considerada a planta dos estudantes, tá, gente? Então, tenha um manjericão em casa. Ou óleo essencial de manjericão, ou compre e faça um chá, ou simplesmente, se você tem uma planta em casa, vai lá e cheira ela, de vez em quando. Por quê? O manjericão é considerada a planta dos estudantes porque ela tem um efeito extraordinário na concentração. E, inclusive, o cheiro. É uma planta muito usada em aromaterapia também, além da fitoterapia. E aí o chá também tem esse efeito, além de ser bom para a digestão. E aí, o que é que acontece? A pessoa, ele tem a ideia, o manjericão é aquela planta que bota seu pé no chão. Então, inclusive, às vezes as pessoas chegam e falam assim, Camila, é porque eu não estou conseguindo organizar meus pensamentos, de tão ansioso que eu estou, de tão agoniada. É uma planta muito boa para a ansiedade. Então, aí eu sempre digo, poxa, então você está se sentindo meio aérea, é como se você tivesse, inclusive uma vez uma pessoa me disse, é como se eu estivesse flutuando, minha cabeça, eu não consigo me concentrar. E aí o manjericão é maravilhoso para isso, tá? Então, ou seja, será que na religião, será que esse momento de oração, de reza, tem essa questão religiosa? Como eu disse, eu não vou comentar,
né, que eu desconheço, mas será que tem algum outro componente? Tem. O óleo essencial, que quando a senhorinha bate a plantinha lá, estoura glândulas que tem na folha do manjericão e esse óleo essencial exala e a pessoa inala esse cheiro, tá? Então, assim, a gente até, eu botei só um slide rapidinho para vocês verem um pouquinho dessas glândulas, né, que tem nas plantas medicinais. Então, assim, é uma planta extraordinária, tá? O manjericão, sou muito fã do manjericão. E eu acho que todo mundo deveria ter um pé de manjericão em casa. É muito legal, tá? Então, vamos lá, só para contextualizar aqui. Tanara botou para comprar uma caixa, né? Bota uma planta na tua casa, Tanara. Caroline também, Maria de Nazaré, bota sim, olha, é importante, é muito bom mesmo. E aí eu digo, gente, eu não sei o que é que a ciência vai descobrir daqui para frente. O que eu falo até agora é sobre o aroma, sobre o potencial medicinal do manjericão, né, em relação ao princípio ativo. Mas também a ciência está trabalhando aí, talvez até descubra outras situações relacionadas à própria reza, que também tem um efeito, né? Eu não sei, tá? Então, a gente... Eu respeito muito todas as religiões, justamente por isso, né? Porque as pessoas têm a tendência a dizer assim, isso taxativo, e com o passar do tempo, né, a gente começa a descobrir outras coisas. O que há 20 anos atrás, ou há 30 anos, 40, até menos. Tem coisas que nós sabemos hoje que há 10 anos a gente não sabia. E aí vamos para frente, né, para ver o que é que vamos descobrir. Vamos lá. E aí, gente, lembrando que a medicina natural, essa medicina tradicional, ela é fundamentada na medicina dos antigos povos, especialmente orientais e especialmente a chinesa, tá? E aí, só que ela se baseia no tratamento do corpo e da alma, do espírito, de equilíbrio do ser como um todo. A medicina moderna não tem essa ideia, é como eu falei, né? O oftalmologista trata o olho, o dermatologista, a pele, assim, começa a particionar o corpo como se nós fôssemos uma máquina com peças. Isso não existe, né? Então, a gente sabe o tanto que se fala, o tanto que já se sabe que existe um problema no estômago que é causado por ansiedade, que é chamada gastrite nervosa. Aí, hoje, às vezes, os gastros, né, enterologistas, aí fala, mas é porque é nervosismo, então tem que tratar, né, ansiedade. Então, a própria medicina moderna já está entendendo que ela precisa trazer esses conceitos, né? Que quem trabalha com medicina tradicional já conhece isso há tanto tempo, né? Então, o uso das plantas medicinais para tratar doenças é tão antigo quanto a própria humanidade. Então, os próprios, como eu comentei, os próprios neandertais consumiam uma planta, alguém daquele convívio, daquelas pessoas, alguém morria. Opa, é venenosa. Já tinha outra planta que tinha um cheiro forte. Os animais, os próprios animais não humanos, eles já reconhecem isso. Então, tem um cheiro estranho. Então, as plantas têm essa capacidade, né, de repelir os herbívoros, né? Então, a gente também sentindo esse cheiro estranho. Então, consumia, já não consumia. Aí, algumas causavam essa sensação alucinógena. Outras, quando comia, sentia uma sensação agradável, melhorava o estômago, se melhorava das dores, e assim essas pessoas começaram a entender que existe uma relação de saúde e doença nessa relação com os vegetais. E não só como alimento, que é a nossa primeira relação, né? Como eu comentei, a relação, tudo que é relacionado a crenças das plantas, esses poderes mágicos que as plantas têm, mas na verdade isso não vem só de religião, não é isso em si. Isso surgiu a partir das plantas alucinógenas, na verdade. E muitas religiões até hoje, na verdade, elas utilizam as plantas como um encontro com a divindade. É como se fosse um instrumento para você encontrar as divindades, né? Os espíritos superiores, né? Enfim. E também como matéria-prima, né, gente? Nós utilizamos planta para tudo. Olha ao redor de vocês o que tem tanto de planta que vocês estão utilizando. É muita coisa, né? Então, na nossa casa, até o que a gente veste, tudo. Então, gente, e aí, onde hoje é o Iraque, mais de 60 mil anos, tá? já se tem registro do uso de plantas, né? Que é os arqueólogos que estudam isso e tal. Então, nessa mesma região,
né? Já se tem registro de 4.000 a.C., que se utilizava tomilho, óleo, mostarda e tal. Na Babilônia também, 3.000 anos antes de Cristo, já se tem, enfim, dados sobre isso, tá? Registros. E aí eu trouxe uma curiosidade só para vocês verem um pouquinho como a fitoterapia ela foi importante em diferentes épocas. Imhotep, ele não é aquele do filme da Múmia, daquele filme bem famoso, que ele era o ruim só, não. Ali ele, né, era o que traiu o faraó e tal, né, se apaixonou pela mulher do faraó, enfim, aí ele era ruim e tal. Mas Imhotep, ele foi o primeiro médico da história antiga, porque, na verdade, ele conhecia de plantas medicinais. Era chamado do Deus da cura, tá? E escreveu um livro chamado Papiro das Ébris, né? Que era o livro das ervas. Enfim. E no próprio Egito Antigo, as ervas aromáticas sempre foram utilizadas para mumificação. Então, se a pessoa, se for uma boa pessoa, essa pessoa seria mumificada, e eram utilizadas muitas ervas aromáticas para que a pessoa tivesse, é como se assim, ela fosse, a vida eterna que a pessoa fosse ter, fosse sempre, né, rodeado de ervas, de bons aromas, de cheiros, inclusive até atualmente, quem tiver curiosidade, procura no Google, às vezes quando eles abrem sarcófagos, ainda sai cheiro de aroma de plantas, tá? Que era usada muito em mumificação. Quando a pessoa era ruim, nunca se usava plantas aromáticas agradáveis, assim, tá? Enfim. E aí, gente, a China realmente é o país com maior tradição na fitoterapia, né, no uso de ervas, né? Entre 3.000 anos antes de Cristo já foi escrita a primeira farmacopeia chinesa, né, que traz essas informações sobre plantas, o uso das plantas, enfim. Né? Já falava do ginseng, que curava todos os males. Então, posteriormente, pelo imperador da época, enfim, foi escrito o livro Cânone das Ervas. E aí já tinha 252 plantas e receitas para diferentes problemas de saúde. Posteriormente, aí, pronto, agora foi o auge. Compêndio da matéria médica. E aí já tinha 1.800 plantas descritas com informações e 11.000 receitas para diferentes problemas de saúde. Enfim, e aí a medicina moderna, na verdade, ela surgiu posteriormente, Hipócrates, né, que é considerado, enfim. Mas ele também utilizava plantas medicinais. Então, essa ideia moderna da desvalorização de décadas atrás do uso das plantas, isso não veio com a criação da medicina moderna. Isso é uma coisa brasileira, tá? Muito mais brasileira do que de outros países e tem suas questões relacionadas à classe médica, tá? Mas, enfim, o próprio Hipócrates, ele, na época, enfim, tinha essa ideia do misticismo, né? E da religião como uma coisa vinculada à medicina, né? Mas, enfim, ele conseguiu desvincular isso e trazia nos seus textos de 300 a 400 plantas medicinais, aí citava sempre e realmente utilizava, né? Galeno, enfim, já posteriormente é um médico grego que também tinha muitas obras relacionadas ao uso de plantas medicinais, só para a gente ter uma ideia, né? Na Idade Média, aí já foi bem diferente, na verdade, considerada a Idade das Trevas, né? Realmente, né? Nesse sentido. Então, o que é que acontece? Na Alta Idade Média, a produção intelectual, enfim, foi abafada, né? Ela foi cercada pelo que se chama da ignorância, né? E aí, o que é que acontece? A própria Igreja Católica dificultou muitos avanços científicos, porque tinha a ideia de dizer, olha só, está doente, é castigo divino. Então, se você nasceu pobre, vai ser pobre, se você está doente, você é doente, você não pode ficar bom. Então, é Deus que quer assim. Então, a ideia era essa, né? E aí, imagine, o conhecimento foi realmente... aconteceu que o conhecimento ele realmente ficou abafado, né? Enfim, não avançou tanto. Só que o conhecimento sobre plantas medicinais, ele até foi as medicinas naturais, né? Foi o que foi mais realmente teve maior problema, mas conseguiu se manter esse conhecimento nos mosteiros e
E as mulheres que geralmente faziam os remédios em casa, né? Então, utilizavam plantas, e as próprias mulheres sabiam utilizar, que sabiam utilizar as plantas, começaram a ser perseguidas pela igreja. E, na verdade, aquela ideia da bruxa que tem nos filmes infantis, aquilo ali é altamente deturpado, porque, na verdade, as mulheres eram consideradas bruxas porque sabiam fazer remédio com planta. Ou seja, quem gosta de planta já tinha morrido na fogueira. Tá? Quem sabia manipular plantas medicinais, fazer remédios, fazer lambedores. Então, por isso que elas têm o caldeirão. Nessa imagem da bruxa, jogando plantas, poções, aí depois que veio essa ideia de botar pedaço não sei de quê, né, para criar uma poção mágica. Mas, na verdade, as mulheres que eram consideradas bruxas, eram as que faziam os remédios, tá? E aí, gente, depois, né, no Renascimento é que, enfim, as luzes, né, sobre a humanidade, surgiram aí os armazéns de especiarias, né, que eram chamadas também, tem as especiarias em si, né, não sei se vocês sabem, mas pimenta do reino já foi moeda de troca. Então, era considerado moeda, né, então as próprias especiarias foram importantíssimas também, inclusive para o desbravamento, né, de novos territórios, mas também surgiram as boticas e os boticários. Tá? Então, eram aquelas lojas que vendiam especiarias, que vendiam perfumes, que vendiam poções. Então, ali realmente começou a produção mais, vamos dizer assim, mais precisa dos remédios. Tá? Enfim, e aí, em 1500 depois de Cristo já, Paracelso, que eu acredito que vocês viram isso na aula de homeopatia, né? Mas só para a gente lembrar, entender no nosso contexto aqui, ele dizia que todas as substâncias são venenos. Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. E aí é importante a gente pensar nisso, porque as pessoas têm a ideia de que, planta é tudo bom. Planta está maravilhosa, é só tomar. Se não faz bem, mal também não vai fazer, né? Mas não é bem assim. Vocês têm que pensar sempre que plantas, ele geralmente tem um efeito colateral menor do que os medicamentos sintéticos. Mas não é porque é natural que faz bem, não. A gente tem que ter cuidado, sim. Então, tem algumas plantas que tem o limite de dose, porque a gente tem que ter um cuidado maior, tem outras que têm um efeito, né, já mais problemático, enfim, tem que sempre ter cuidado e ver as indicações bem certinhas, tá? Enfim, Linneu, né, foi considerado o pai da taxonomia botânica, descreveu muitas plantas medicinais, publicou um livro de espécies plantaram, né, com o nome das espécies, inclusive, que é extremamente importante quando a gente fala de plantas medicinais, porque a gente tem que realmente identificar corretamente essas espécies, né? E aí, gente, só para a gente pensar um pouquinho aqui, pensar um pouquinho como ocorreu essa valorização e desvalorização da medicina tradicional também, né? Então, enfim, em torno de 1800 e pouquinho por ali, né, as primeiras décadas, houve o isolamento dos princípios ativos a partir de plantas, gente. Os remédios, a grande maioria dos remédios foram descobertos a partir de plantas, tá? Então, a própria morfina, né, que é uma substância que foi descoberta a partir da papoula. A papoula não é esse bicho que a gente tem aqui, não, viu, gente? Papoula é outra espécie, eu até botei uma foto um pouquinho mais para frente. Tá? Outras substâncias também, isso são substâncias, na verdade, que são alcaloides, tá? Então, substâncias que têm efeito no sistema nervoso central. A própria morfina é um anestésico, né? Estricnina, muito utilizada como veneno, né? Mas, enfim, descoberta a partir da Strychnus nux vomica. Atropina, né? Que também é um alcaloide, que tem efeito no sistema nervoso central, enfim, ali começou realmente essa ideia. Agora nós sabemos fazer remédios a partir de plantas, isolando esses princípios ativos. Surgiram os primeiros fármacos também, um pouco depois. Então, em 1830, a síntese do ácido acetil salicílico, tá? A síntese e aí, posteriormente, né, que surgiu realmente o primeiro fármaco. Mas agora nós temos um remédio. Tá? Químico, descoberta a partir de uma planta, sim, mas claro que atualmente produzido, né, quimicamente, sinteticamente.
Já depois de 1900, em 1904, já começaram a surgir os anestésicos locais a partir da cocaína, né, da planta coca. E esses anestésicos começaram a revolucionar. E quando surgiu o antibiótico, aí pronto. Antibiótico agora a gente pode fazer o que for. Tem um ferimento tamanho que for, fica bom, porque o antibiótico vai controlar as bactérias. Gente, e tudo isso, esse surgimento dos medicamentos, começou a mostrar assim, poxa, então quer dizer que isso é que é medicina. Então, essa ideia de que a gente agora consegue dar um choque, vamos dizer assim, na doença, né, e realmente melhorar rapidamente, começou aí sim a uma desvalorização da medicina tradicional, né? Só que aí, posteriormente, começaram a aparecer os problemas, né, de alguns anos para cá, os problemas maiores relacionados ao consumo de medicamentos, né? Então, no Brasil, como é que isso, que tanta medicina tradicional nós temos no Brasil? Por que temos tanto conhecimento em relação a plantas medicinais? Então, o Brasil, na verdade, nós temos conhecimentos de fitoterapia vindos dos índios, né, que, enfim, o conhecimento que eles têm da natureza é extraordinário, dos negros, né, que trouxeram esse conhecimento da África, os europeus, né, que também aqui no Brasil trouxeram esse conhecimento que já vinha da Europa, e dos judeus, né, e também, posteriormente, da medicina chinesa. Gente, já vou pedindo desculpa, porque eu tenho várias cadelas e, às vezes, elas fazem participação especial nas aulas, gente, me perdoe. Meu marido está aí na língua delas, calar a boca, desculpa. Enfim, então vamos lá. A medicina popular brasileira é formada por essas medicinas tradicionais, por isso que nós temos tanto conhecimento, né? Então, a população brasileira realmente tem um conhecimento vastíssimo. Eu acho muito difícil alguém aqui nunca ter tomado um remédio à base de planta. É muito difícil, né? Não é, Leandro? Normal. A galerinha. Então, olha só. No Brasil, o que é que acontece? Nós temos cerca de 55 mil espécies que são conhecidas e catalogadas. Eu também dou aula de botânica, né? Então, eu acabo tendo essa visão. Então, metade delas são consideradas medicinais, tá? Então, você imagine que a ciência acredita que existe mais do que o dobro do número de espécies que tem para se descobrir. Então, vamos imaginar que nós temos mais de 100 mil espécies, porque muitas delas nem são catalogadas. Imaginar a quantidade de espécies medicinais que a gente nem sabe que existem ainda, e nem o potencial delas. E quantas delas estão se perdendo com o desmatamento e com as queimadas, e que tem se perdido há tanto tempo, né? E a gente nem sabe que elas existem, e nunca vai nem saber. Muitas delas, com tantos problemas ambientais, vai chegar a um ponto que só vai estar nos herbários, tá? Só as cicatas lá nos herbários. Infelizmente, gente. E aí nós temos também no Brasil um problema, que é assim, nós temos a maior biodiversidade do planeta com potencial medicinal, né? Então, temos diferentes biomas, muitas espécies vegetais com esse potencial. Tem um conhecimento enorme da população em relação aos de plantas. Nós temos o conhecimento de várias medicinas tradicionais, né? Só que o que é que o Brasil faz? Importa quase 100% da matéria-prima para produzir fitoterápico. E a gente fica, como assim? Como é que isso é possível? Tá? E aí, outro agravante. Aí essas empresas multinacionais de produção de medicamentos, que muitas vezes a mesma empresa produz o alimento, o remédio, né, assim, e os venenos para controlar as pragas no campo. Enfim, eles estão nos envenenando e nos medicando. É desse jeito. E nos alimentando, né? Então, o que é que acontece? Essas empresas vêm para o Brasil, catalogam o nosso conhecimento, que é justamente através de pesquisas etnobotânicas, entendem o que são as nossas plantas, a importância delas, levam nossas plantas, estudam a planta, produzem um remédio e vendem para a gente. O que a gente já sabe. É engraçado, né? Mas isso veio também de uma desvalorização do nosso país. E, assim, a colônia, né, gente? Então, o nosso país, a desvalorização que existe a partir do que é nosso, né? Isso tem mudado, claro, mas é histórico, né? Quem começa como colônia, a dificuldade de se transformar em protagonista, né? Em valorizar a sua biodiversidade, inclusive, os seus povos, é muito difícil, né? É lento, mas eu acredito que existe uma construção nesse sentido, sim. E aí, gente,
No Brasil, houve a publicação da primeira farmacopeia brasileira em 1926, agora comparado com a China, né? Enfim. Mas aí, o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina em relação à fitoterapia só aconteceu em 1992. Gente, isso é, assim, um atraso que, né? Mas tudo devido a essa desvalorização. Mas as coisas começaram a melhorar, as coisas começaram a mudar. Então, em 2006, um decreto do presidente da República que aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Tinha o objetivo de garantir à população acesso seguro e uso racional. Não adianta usar sem segurança e sair usando de todo jeito, né? Em relação às plantas medicinais e fitoterápicas. Promover o sustentável da biodiversidade, também não adianta usar tudo, se a gente vai acabar com a mata e elas não vão existir mais. Desenvolver a cadeia produtiva, ou seja, esse apoio à produção nacional das plantas e à indústria nacional. Ou seja, a ideia é valorizar realmente o que é nosso. Em 2009, o Ministério da Saúde aí publicou, né, que seria realmente um marco para esse momento, desde da política nacional. Mas, enfim, publicou esse Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicas. Tá? E a ideia, todos esses materiais tem na internet, é fácil de vocês pegarem, eu tenho todos, também posso indicar o link, se for o desejo de vocês. Enfim, mas aí era o apoio a como fazer isso. Então, peraí, a gente quer um seguro e racional, mas como é que a gente vai usar as plantas? Então, esse programa nacional surgiu como esse apoio também, tá? E aqui, gente, algumas publicações importantíssimas em relação a plantas medicinais. Todas vocês podem pegar na internet. Inclusive, em 2009, o Ministério da Saúde publicou o RENISUS. É uma lista, uma relação de plantas, são 71 plantas de interesse no Sistema Único de Saúde, todas com atividade farmacológica comprovada. E existe essa lista, né, dessas 71 plantas, e que é de interesse no SUS, ou seja, muitas já são indicadas nas unidades básicas de saúde. A gente tem no Brasil, né, isso é maravilhoso, temos iniciativas importantes aqui na Paraíba também, mas a gente tem lugares que trabalham apenas com fitoterapia, ou com práticas integrativas, né, indicando a fitoterapia. Inclusive, eles produzem as próprias plantas. Eu não sei se vocês conhecem, né, aqui em Nova Palmeira, que lá existe a Senep, né? E lá eles produzem as plantas. Inclusive, a gente já fez várias atividades lá. Meu marido já atendeu lá por muitos anos, ele atualmente não está mais, enfim, por falta de tempo. Mas a Senep, eles têm um trabalho incrível de produção de plantas medicinais. Eu vou comentar aqui, né, esse comentário, né, temos medicamentos fitoterápicos ofertados pelo SUS, mas nem os profissionais e os usuários sabem. Exatamente, isso é um grande problema. Esses materiais ajudam muito nisso, né? Nós temos o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, o próprio RENISUS, que é a lista, né, o caderno de atenção básica, que fala das práticas integrativas e complementares, enfim, e nesse caso aqui, esse publicado em 2012, em relação a plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica. O memento fitoterápico, eu trouxe até um exemplo de uma planta, enfim, de duas, na verdade, para mostrar a vocês como é que o memento mostra. Mas é como se fosse uma bula, né? É incrível o memento fitoterápico. E ele traz justamente para poder ajudar os profissionais de saúde a indicarem essas plantas, tá? E a farmacopeia brasileira, na verdade, esse é um suplemento, tá? Que traz as monografias, porque em 2009 eu também trouxe alguns exemplos de materiais desse livro, tá? Para vocês verem como é interessante e que mostra ali, você tem a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, você já tem tudo que você pode tirar de dúvidas no seu dia a dia para poder orientar os pacientes, tá? Então, com toda segurança, com toda eficácia, eu vou trazer vários exemplos disso, tá? Então, gente, e aí, como é a regulamentação da Anvisa? Tá? Então, vamos pensar o que é planta medicinal. Tá? Então, a finalidade das plantas medicinais. Né? Então, a planta medicinal é aquela que tem um efeito farmacológico. Né? Então, ela é utilizada como insumo, né? Então, ela pode ser vamos dizer, matéria-prima. Né? Também é utilizada na produção de cosméticos. Plantas medicinais também podem ser alimentos, né? Vou falar sobre isso também em relação aos chás. E aí é o nosso objeto de estudo. Planta medicinal
é utilizada para a produção de fitoterápicos. Temos esses tipos. Temos a própria droga vegetal. O que é a droga vegetal? É a própria planta. Tá? É a droga vegetal, é a planta ali que a gente vai usar, seja ela seca, seja ela fresca. Tá? O medicamento fitoterápico é aquele produzido na indústria de fitoterápicos. É aquele que passa por estudos clínicos, que tem a quantidade exata da dose, enfim, tantos miligramas por ml, por exemplo, se for um xarope, e assim vai. Já o produto tradicional fitoterápico, ele não passa por estudos clínicos, o que a gente chama de biodisponibilidade, estudos enfim, vários estudos relacionados à farmacognosia e farmacologia da planta. Tá? Esse produto tradicional fitoterápico, ele é baseado, o seu registro, na tradicionalidade de uso, ou seja, uma comunidade usa essa planta há tanto tempo, esse medicamento há tanto tempo, e ele pode ser registrado pela Anvisa, tá? Então, e aí, gente, como é que a gente pode entender a fitoterapia? Esses remédios à base de plantas. Primeiro, por que é tão importante? Tá? Por que é interessante a gente utilizar? É fácil ser encontrado. Então, muitas pessoas estão doentes e tal, ali pertinho tem uma plantinha em casa, faz seu chá, fica bom, tá? Eficiente, realmente, pode ser bastante eficiente se for feito da forma correta, utilizado da forma correta. Tem um mínimo de custos ou zero custo, no máximo você vai utilizar a própria planta, a água, né? Ou pode ser realmente bem mais barato do que medicamentos sintéticos e menos efeitos colaterais. Como eu falei, nós somos natureza, então tudo que é da natureza, nosso corpo tolera muito mais fácil do que o que é sintético, né? Então, claro que sempre vai ter menos efeitos colaterais. E tudo isso é baseado para a gente pensar no uso racional, né? Então, gente, e aí, como é que surgem esses fitoterápicos? Vamos pensar, eu falei que as empresas multinacionais vêm para o Brasil entender o que a gente sabe de planta, né? Isso é feito através de estudos de etnobotânica e etnofarmacologia. O estudo de etnobotânica em uma comunidade, por exemplo, entender como é um estudo etnodirigido, né? Aquele estudo que é feito com a comunidade para saber como as pessoas usam as plantas, de que forma utilizam. E é muito importante para entender, um instrumento para entender como a planta é utilizada, para se descobrir novos medicamentos, mas também pensar na conservação dessas espécies locais, tá? E aí, a etnobotânica, ela é um estudo dessa relação que tem entre o ser humano e as plantas. E o modo como essas plantas são usadas como recurso. E quando a gente fala de fitoterapia, a etnobotânica realmente aquele passo para a gente entender como é que as pessoas usam as plantas. Olha só esse exemplo. Vamos pensar assim, eu estou perguntando a vocês, né, a alguém aí que usou, enfim, determinada planta para diarreia. Aí eu pergunto, você utilizou a folha? Foi, utilizei a folha e tal. Como foi que preparou? Como é que faz? Aí a pessoa diz, vamos dar um exemplo, vamos usar pitanga. Folha de pitanga está usada para diarreia, ou, sei lá, folha de goiabira. Enfim. Aí a pessoa, eu tomei, fiquei boa da diarreia, tal. Aí a gente pensa, rapaz, vamos pensar em duas hipóteses. Cura ou não cura? Pode ser que não cure, pode ser que seja placebo, a pessoa ficou bom porque já vai ficar bom mesmo, mas e se curar? Tem no vegetal algum componente antimicrobiano ou antiviral que trata essa diarreia, será? E aí parte para estudos de laboratório, tá? Olha só. E aí vamos pensar num exemplo clássico, tá, da Amazônia, chamada uma doença chamada mal de Guta. Alguém aqui já ouviu falar em mal de Guta? O mal de Guta é assim, o que é que a pessoa tem? É muito comum, comunidades ribeirinhas, aí a pessoa tem perda dos sentidos. A pessoa fica sem entender nada, enfim, perde os sentidos. Os membros ficam tremendo como se fossem as ondas. É bem poética a coisa, inclusive. A boca espuma como a espuma do rio. E se cai na água, a pessoa morre. E aí, poxa, que doença é essa, pelo amor de Deus? Isso através de estudos etnobotânicos, aí começaram a entender, poxa, mas e trata com quê? E as comunidades ribeirinhas não disseram, né? Não, trata com cipopucá, caatinga de mulata, arruda, gergelim preto. São plantas que tratam mal de Guta. Mas que é mal de Guta? Enfim.
que foi que descobriram? Que no cipopucá, por exemplo, tem uma substância, um óleo essencial, que é o linalol, que tem efeito anticonvulsivante. E, na verdade, o mel de gota é epilepsia. Tá? Então, assim, esses estudos através do conhecimento da população trazem muitas respostas. Então, essas plantas são plantas que têm esse auxílio como efeito anticonvulsivante, por exemplo. Tá? Enfim, além de outros efeitos. Então, gente, e aí eu trouxe esse quadro só para vocês entenderem a importância do estudo dos fitoterápicos a partir desse estudo popular, tá? Esse método etnofarmacológico, esses estudos etnodirigidos. Então, olha só, que é a comparação das frequências de compostos ativos isolados usando a abordagem da indústria farmacêutica xamã, que é uma indústria que usa essa abordagem etnobotânica, e seleção randômica, ou seja, indústrias em geral que não utilizam a etnobotânica. Então, através de estudos etnobotânicos, né, ou seja, eu perguntei às pessoas para que usam, ou quais as plantas utilizam para esses problemas, enfim. Síndrome, um vírus respiratório qualquer, influenza, citomegalovírus, e esse outro aqui que é para herpes simples, tá? E aí, a empresa Xamã, ela testa várias plantas citadas pelos entrevistados e começam a encontrar os ativos isolados, e isolam essas substâncias para poder produzir os fitoterápicos. Enfim, a porcentagem de compostos ativos nas plantas pesquisadas, né, para esses exemplos, foi de 8%, de 1% e de 2%. Só que se não é feito perguntas relacionadas ao método etnofarmacológico, aí vai ser aleatório. Vamos testar um monte de planta aqui para ver se tem substância com esse efeito. Nesse caso, de herpes, para controle de herpes. E aí, o número de compostos isolados foi apenas 2 de 15 mil plantas testadas. Então, ou seja, 0,013%, para a gente entender a importância que o método etnofarmacológico tem na fitoterapia. Então, das plantas que hoje são medicamentos, ou plantas que nós conhecemos de uso tradicional mesmo, elas só foi determinado o seu uso realmente pela indústria, e hoje existe, por exemplo, o xarope de guaco, que se você chega numa farmácia tem umas 10 marcas diferentes, devido a esse uso popular. Ou seja, se nossa família, se nossos pais, avós, enfim, nossos conhecidos, nossas tias, já usam a planta há muito tempo, há muitos anos, isso é passado de geração em geração, é muito provável que realmente essas plantas tenham efeito farmacológico, tá? E aí esse exemplo nos mostra isso, né? Quero falar um pouquinho também sobre a importância da identificação das espécies. Então, veja só, o nome da planta que a gente chama é um nome comum. Então, hortelã, sabugueiro, aroeira, são todos nomes populares, né? Qual é o problema disso? Muitas plantas podem ter o mesmo nome comum e causar troca, né? Utilização errada. A mesma planta pode ser conhecida por diferentes nomes populares, né? A gente vai ver alguns exemplos. E aí, por isso que quando a gente for fazer uma pesquisa, realmente a gente tem que pensar no nome científico, porque é o nome que é aqui em qualquer lugar do mundo, tá? Aqui só a título de informação, gente, para vocês lembrarem um pouquinho de quem não vê muito isso, mas lembrar do ensino médio, né? Em relação ao nome científico, é importante a gente lembrar, né, que são, enfim, gênero, epíteto específico e espécie, e vocês saberem realmente qual a planta que vocês estão indicando para o paciente, ou que vocês estão trabalhando, né? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente pensar um pouquinho nisso, sobre, olha a confusão que pode acontecer. Essa plantinha aqui, o nome dela, eu conheço por mastruz, tá? Faz com leite, para bronquite, né, essas coisas, é muito bom para animais também. Enfim, o mastruz, na nossa região, é conhecida como mastruz. Só que, e se você chegar no Sudeste, ninguém vai saber o que é mastruz. Deve ser mastruz, ninguém sabe nem dizer. Agora, se alguém do Sudeste chegar aqui e pergunta erva de Santa Maria, você nunca vai imaginar que é mastruz. Ou seja, as plantas, elas podem ter o mesmo nome científico, nomes populares diferentes, né? Uma mesma espécie. Esse é um exemplo clássico, tá?
E aí, gente, nesse caso, o nome científico só é um, Chenopodium ambrosiioides, tá? Então, importante lembrar disso. Ó, Linneu aqui, ó, L ponto significa que foi Linneu que descobriu, enfim, que identificou essa planta, né? Então, gente, outros exemplos aqui só para vocês pensarem na importância disso. Nós temos 3 plantas aqui conhecidas como cidreira. E aí, qual é o problema disso? Você pode pedir cidreira em um lugar e elas vão te dar esse, vão te dar esse. Aí pede cidreira em outro, vão te dar esse, pede cidreira em outro, vão te dar esse. E agora, o que, é que a gente faz? Enfim, por isso que é importante a gente realmente reconhecer a planta que a gente quer trabalhar, a planta que a gente quer consumir, principalmente quer indicar ao paciente. Não adianta vocês indicarem, você só vai tomar o chá de tal planta assim, ó. Às vezes você está falando numa planta, ele está pensando em outra, embora tenha o mesmo nome popular, tá? Então, essa primeira planta aqui, ela é a que é chamada realmente cidreira verdadeira, é a melissa, tá? A melissa officinata. Essa segunda aqui, a Lípia alba, é a cidreira brasileira, é a chamada de falsa cidreira. E essa daqui é a que vem nos chás, que a gente, se for no supermercado e comprar uma caixinha de cidreira, vem capim-santo, porque também é conhecida como capim-cidreira, ou seja, dependendo do local, você vai pedir cidreira, pode ser qualquer uma dessas. Problemas tem em relação a isso? Depende. Olha só, nesse caso, a Melissa officinalis elas têm basicamente o mesmo efeito, embora, né, a Melissa officinalis não pode ser usada para criança. Então, quer uma planta calmante leve, vai utilizar a cidreira brasileira, tá? Capim-santo, na verdade, é uma planta extraordinária, também é uma planta mais segura para usar em diferentes idades, essa nem tanto, tá? Então, mas sempre elas vão ter esse efeito efeito calmante, né? É importante para o sistema gastrointestinal, enfim, para a ansiedade. Realmente, são 3 espécies, tá? Bem importantes para esse uso. Outro exemplo clássico são os boldos. Existem tantas espécies de boldos e aqui só tem 4, tá? Então, esse primeiro, que você falar em chá de boldo, você pensa que só tem esse, né? O boldo do Chile, tá? O Pelmus boldos. Mas não. Esse aqui, esse segundo também tem canto que chama de boldo, mas esse aqui é o hortelã da folha grossa, em nossa região, conhecido mais por hortelã da folha grossa. Muito bom para problemas respiratórios, para fazer lambedu. Esse aqui é o boldo brasileiro, já é uma planta que tem um efeito no fígado muito potente, inclusive usado para ressaca. E esse é o boldinho, Plectanthus neófilos. Então, é uma planta com efeito até para hepatite, porque ela tem um efeito mais forte no fígado. Enfim, e aí, mas se eu pedir boldo, pode vir qualquer uma. Tá vendo o problema disso, gente? Como é importante a gente ter acesso a esses materiais que falam dessas plantas. Então, vejam só. Então, pelos boldos, tá? Má digestão, azia, dor de barriga. Plectanthus amboinicus, que é a hortelã da folha grossa, ou hortelã da folha graúda, chamado de falso boldo. Também tem efeito no estômago, ajuda na digestão, mas tem efeito muito legal para bronquite. O boldo brasileiro, que tem problemas no fígado, né? Má digestão também, o Plectanthus barbatus, esses 3 no mesmo gênero, inclusive são parecidas essas plantas, né? E o Plectanthus neófilos também já é uma planta bem mais forte, bem mais potente, não pode ser usada, nenhum dos boldos pode ser usado a longo prazo, em grande quantidade, especialmente por idosos e crianças, tá, gente? Mas esse ainda é mais sério. A longo prazo, tomar demais, que o povo pensa que é assim, não, eu tenho um problema, eu vou tomar a planta que é melhor, é natural. Aí toma muita, só que ele não trata o problema real, e aí acaba cansando o fígado, porque essas plantas, geralmente, elas são protetores hepáticos, mas também fazem o fígado trabalhar um pouco mais. Acaba cansando o fígado, podendo ocasionar até algum problema mais sério também. E aí, gente, só para finalizar essa ideia da identificação, aqui são 2 plantas muito fáceis de confundir, né? Que, inclusive, a gente tem lá na horta da universidade, e às vezes o menino, Camila, mas isso aqui é qual? Cheire? A gente só sabe cheirando, porque às vezes olhando a planta a gente não consegue, dependendo do porte da planta, se for pequeno. Essa primeira é o capim-santo, Cymbopogon citratus, tá? É uma planta calmante e leve e tal. É aromatizante. Essa é a citronela. A diferença é porque essa planta, a folha é um pouco mais larga.
mas essa daqui não pode fazer chá com ela. E aí eu já vi muita gente dizer, rapaz, por isso que eu ficava com a garganta doendo, dava uma sensação ruim no estômago, porque eu estava tomando chá de citronela. É por isso mesmo. Enfim, ela tem um cheiro bem mais cítrico do que o capim-santo. O capim-santo é bem mais doce, tá? Enfim, vamos lá. E aí, gente, o que é que essas plantas têm, tá, de importante que fazem a gente ter essa sensação, né? A melhora de sintomas, enfim, são os princípios ativos. Se a gente for comparar com uma medicação sintética, por exemplo, o Tilenol, que é o nome comercial, né? Qual é a substância? Paracetamol, né? Assim? Então, a planta tem o nome dela, enfim, como a gente viu agora, ciproponcicitratos, que é o capim-santo. E aí ela vai ter a substância, que na verdade não é só uma, são grupos de substâncias. Geralmente uma planta pode ter centenas, até milhares de substâncias numa mesma planta. Tá? São os princípios ativos. E aí as plantas vão produzir esses princípios ativos para diferentes funções, né? A planta não anda, a planta não corre, não grita, não pede socorro. O que é que ela faz? Ela produz as substâncias químicas para ter comunicação com o meio ambiente. E nós utilizamos essas substâncias que as plantas produzem, tá? Na fitoterapia. Enfim, o que são esses princípios ativos? São substâncias ou grupo de substâncias que são produzidas pelas plantas, quimicamente caracterizadas, ou seja, se sabe que substâncias são essas e o efeito farmacológico que ela tem, tá? Que é o responsável pelo efeito terapêutico, ok? Temos grupos de substâncias, eu trouxe alguns exemplos das principais classes de princípios ativos, né, que são os alcaloides, que têm esse efeito no sistema nervoso central, as mucilagens, que é principalmente anti-inflamatório, cicatrizante e emoliente, ela tem capacidade de reter água, né? Flavonoides, que são, por exemplo, como tem na uva, que por isso que diz que pode tomar uma tacinha de vinho por dia, que são antioxidantes, tem efeito para o envelhecimento. Creme antidade geralmente tem flavonoide. Os taninos são adstringentes, cicatrizantes também, são as substâncias rançosas. Você imagine chupando um caju verde. Isso aqui chega daquela sensação agoniada. É a adstringência. Inclusive, se você comer muito caju, é uma anacardiácea, é uma planta família anacardiácea, que de forma geral elas têm muito tanino. Então, você se come muito caju, fica até com os dentes com aquela sensação rançosa, né? É por causa da distringência dos taninos. E os óleos essenciais maravilhosos, que eu sou super fã. Na verdade, o óleo essencial não é uma substância só. Mas, assim, ela é estudada assim, mas, na verdade, os óleos essenciais são extremamente complexos e podem ter várias substâncias, várias classes de princípios ativos no óleo, tá? E aí, gente? Aqui são alguns exemplos de células que as plantas, né, produzem. Por exemplo, essa daqui de cima, essa glândula que tem na folha, essa aqui é uma Plectanthrus, como o boldo, por exemplo. É por isso que quando você amassa, essa daqui, essa aqui de baixo também é uma Plectanthrus. Por isso que quando você amassa as folhinhas, sai aquele aroma. Por isso que a senhorinha lá batendo o manjericão, rezando na pessoa, e estourando essas glândulas cheias de princípio ativo, exala aquele aroma, tá? Enfim, aqui são só alguns exemplos, só para vocês conhecerem. Não vou entrar nisso não, que aqui não é botânica, né, gente? Mas só para vocês conhecerem. Por exemplo, essa aqui é a folha da maconha, tá? Essas glândulas que tem aqui na folha que são responsáveis, em parte, né? Claro que dentro da folha também tem, mas aqui fica na superfície da folha e tem as substâncias que são consideradas alucinógenas. Tá? Enfim, também é uma planta extremamente complexa, com muitas substâncias químicas, né? Então, e aí os alcaloides, tá? Então, aqui são alguns exemplos, são caracterização um pouquinho, né, mais específica dos alcaloides, né? Então, atuam no sistema nervoso central, como, por exemplo, a morfina. Essa aqui é a papoula, ó, aqui embaixo, tá? Pode ocorrer em diferentes partes da planta, né? Inclusive, essa substância branquinha aqui, como uma mamão verde que o povo vai fazer doce e faz aqueles risquinhos, tá? Isso aqui é uma flor, na verdade. Na verdade, são várias flores que tem aí dentro dessa estrutura, uma inflorescência, que quando está imatura, que faz esses risquinhos, sai esse líquido branco. Esse líquido branco é o ópio, que inclusive na Idade Média era utilizado para fazer cirurgias, tá? Arrancar dentes, essas coisas.
Derivado do ópio, já se descobriram vários alcaloides, inclusive a heroína, né? Que é uma droga derivada do ópio, né? E tantas outras. A morfina, por exemplo, utilizada até hoje, né? Mas também outras substâncias, outros alcaloides importantes, tá? Aqui outros exemplos também. A trombeteira, que tem inclusive na nossa região, é até uma planta considerada ornamental também, tá? E o estramônio, são plantas que têm também efeito do sistema nervoso central. Inclusive, algumas religiões fazem o chá dessas plantas para poder consumir e ter efeitos alucinógenos. Né? É como se tivesse esse encontro com as divindades. E a mandrágora, eu trouxe esse exemplo também para vocês verem, para ver como as plantas medicinais estão no nosso mundo, até no cinema. Tá? Então, a mandrágora é uma planta que ela tem as raízes, ela tem alcaloides, tem efeito no sistema nervoso central, tem esse efeito alucinógeno, só que aí, associada a isso, ainda tem uma raiz que parece um pouco, algumas raízes, como se fosse uma pessoa. Essa aqui é uma raiz verdadeira, enfim, da planta, então é como se fosse perninhas e tal, né? E aí, no filme de Harry Potter, apareceu a mandrágora lá, né? E diz a lenda, entre aspas, né? Então, é conhecido que a mandrágora era uma planta, né? Que se falava que quando ia tirar a mandrágora, a raiz, né? Enfim, fica no solo, e ao retirar a mandrágora, ela gritava. Por isso que no filme de Harry Potter, eles tinham que botar isso aqui, os fundos, para evitar o grito. E que você poderia morrer pelo grito. E aí, gente, antigamente, para vocês terem uma ideia, eles acreditavam tanto nisso e tinha todo um ritual que tinha que tirar na lua cheia e que se a pessoa tirasse e ouvisse, morria. E aí o que é que eles faziam? Eles amarravam um cachorro, olha só que maldade. Amarravam uma corda no pescoço do cachorro e amarrava na planta. E aí se afastava e chamava o cachorro. Quando o cachorro corria, tirava a planta. Eles diziam que a planta gritava e o cachorro morria. Enfim, né? Eu não vivi nessa época, eu não vou saber. Mas é todo cheio de mistérios. E é por isso que quem é do meu tempo talvez se lembre, mas o povo mais novo não vai lembrar, não. O Mágico Mandrake, das revistas em quadrinhos que tem nos Estados Unidos, enfim. Por isso que o nome dele é Mandrake, porque Mandrake é mandrágora em inglês, tá? Enfim, é uma curiosidade. As mucilagens, gente, são todas as plantas que têm essa babinha, tá? Como os cactos, a própria babosa, o quiabo, aquela baba do quiabo que chama as algas, as cactáceas de forma geral. E gramíneas, que o arroz, por exemplo, é mucilagem. Então, existe um alimento de bebê chamado mucilon, né? O nome é por isso. O nome mucilon é por causa da mucilagem que tem no arroz. Enfim, tem substâncias gelatinosas e tem a capacidade de reter água, de segurar água. Por isso que quem tem problema de constipação, consumindo plantas que têm mucilagem, tem a tendência a defecar com mais facilidade. Porque, na verdade, pode ser diversos problemas, tá, gente? Mas a constipação mais comum, ela geralmente é causada por fezes secas. A pessoa não consegue reter umidade nas fezes e a mucilagem ajuda nisso. Por isso tem que comer fibras, tá? Que retém água, ok? As plantas utilizam essa água em momentos que precisam, né? Então, as plantas, elas vão, enfim, em alguns momentos utilizar essa água, tá? Então, geralmente planta de ambiente seco. Enfim, os flavonoides, que estão muito distribuídos no reino vegetal, os citros têm muito. Ginkgo é uma planta muito utilizada para a memória, né, que tem grande quantidade de mucilagem ou de flavonoide, extremamente importante para a memória, porque ela ajuda, esse flavonoide, lembra? O flavonoide é antioxidante, os flavonoides atuam contra o envelhecimento. Então, o ginkgo, ele tem essa capacidade de reduzir a velocidade do envelhecimento dos neurônios, tá? Então, assim como a uva tem para a uva preta, tá? Ela tem substâncias que ajudam a reduzir esse envelhecimento dos vasos sanguíneos, enfim. Aqui já tem essa propriedade, né? Fortalece os vasos. O maracujá tem muito flavonoide, inclusive tem um creme bem que é utilizado, que é de flavonoide de maracujá. Enfim. Então, tem evita radicais livres, combate os radicais livres, na verdade. Por isso é antioxidante e ajuda a reduzir, a prevenir doenças relacionadas ao envelhecimento, tá?
E aí, gente, os taninos, né, como eu falei, são altamente cicatrizantes. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Manga, aroeira. A aroeira salvou muita mulher de morrer de parto, gente, nos sítios antigamente. Então, era feita o chá da casca do caule da aroeira para poder lavar, a mulher fazer banho de assento, inclusive para lavar após o parto, né? E aí, realmente, é uma planta conhecida e comprovada cientificamente com efeitos importantes como cicatrizante, com efeitos para problemas ginecológicos, tá? Enfim, são antimicrobianos, é muito utilizado para diarreia, então aqui são só alguns exemplos disso, ok? E aí, gente, os óleos essenciais, tá? Então, os óleos essenciais é muito utilizado para aromaterapia, mas todas as... Eu trouxe isso para mostrar também, inclusive com a substância química, né, com a estrutura química, na verdade, né, de um óleo essencial, como exemplo, o limoneno, para a gente entender o quanto é instável as substâncias. Então, os óleos essenciais são voláteis, a maioria das plantas medicinais vão ter os óleos essenciais que são importantes para o tratamento, tá? E são muito instáveis. Essas ligações que tem na cadeia aromática, e não é aromática, né? O anel aromático, o nome é aromático, que realmente essa instabilidade dessas ligações químicas fazem com que esse cheiro fique muito mais no ambiente, por isso que tem aroma, tá? Então, reage muito facilmente com calor e com outras substâncias também, e é por isso que a gente tem que ter tanto cuidado para fazer os chás, para fazer seja qual for o remédio, ok? Então, gente, algumas coisas são importantes a gente pensar, né, como que vai interferir na qualidade e na quantidade de princípios ativos, tá? Então, os fatores externos são fatores da própria planta, não vou me deter isso aqui, mas só para vocês lembrarem que produzir planta medicinal, utilizar, fazer o remédio não é fácil. Por isso que muita gente diz que usar a planta e não serve. Porque, não, primeiro, a planta é mal produzida, não tem princípio ativo de qualidade, aí a pessoa compra, guarda de todo jeito, ou enfim. E na hora de fazer o remédio nem sabe fazer. Tá? Então, isso é um grande problema. Tá? E outra questão também é a gente pensar na planta fresca e na planta seca. Obviamente, a planta seca, por volume, ela vai ter mais princípio ativo. Por exemplo, 1 quilo de planta fresca e 1 quilo de planta seca. 1 quilo de planta seca tem mais princípio ativo, porque está sem água, não é verdade? Então, isso tem que ser levado em consideração para a gente fazer o remédio, ok? Então, gente, as plantas que têm cheiros, as plantas que têm essas substâncias, são utilizadas na indústria, são utilizadas como alimentos, como, enfim, na indústria farmacêutica e química e também no de cosméticos, né? Um exemplo clássico é nosso pau-rosa da Amazônia, que inclusive está em risco de extinção, é uma planta que ela é utilizada naquele perfume famosíssimo, Chanel número 5, tá? Enfim, mas só como curiosidade. E lembrando que as plantas aromáticas, elas são muito importantes até no marketing, para a gente ter uma ideia como as plantas fazem parte da nossa vida sem a gente perceber. Nós somos capazes de memorizar, isso rendeu o Nobel de Medicina em 2004, tá? Em que foi descoberto cerca de 1.000 genes relacionados à nossa capacidade olfativa, tá? Enfim, nossa memória olfativa é a nossa memória mais importante, tá? E dos mamíferos como um todo, tá, gente? Não só nós. Mas, enfim, nós conseguimos lembrar de 35% dos aromas, 5% do que a gente vê, 2% do que a gente escuta e só 1% do que a gente toca. Agora, você imagine que as nossas memórias relacionadas a plantas, elas nos trazem sentimentos, elas nos trazem felicidade, elas nos trazem tristezas, quando você relaciona aquele aroma a algo que aconteceu naquele momento. E isso é utilizado até para nos vender, que é o marketing olfativo. Algumas lojas que a gente entra, tem um aroma que você fica, poxa, que cheiro é esse? É o cheiro da loja. É o que é chamado de marketing olfativo. São criações de aromas para enfim, para ser um cheiro, uma marca registrada em relação ao cheiro daquela marca, tá? Enfim, e aí, gente, alguns conceitos importantes para a gente diferenciar,
tá? Para a gente entender um pouquinho como são feitas as preparações. Então, a droga vegetal, já falei, é a própria planta, tá? Então, ela pode ser a planta fresca ou a planta seca, não tem problema. Mas é aquela planta enfim, que vai justificar o uso dela na preparação do medicamento. O fitoterápico é aquele que tem a quantidade determinada, né? Enfim, é a de indústria, tá? O produto artesanal é aquele remédio feito, enfim, através de processos simples, tá? Mas para vender precisa de registro. E o remédio caseiro é isso que a gente faz em casa. Na verdade, o remédio caseiro é um produto artesanal que a gente faz para usar, tá? Então, geralmente é um processo mais simples, que é esses que a gente vai aprender a fazer, inclusive a gente indica, né, amigos e tal. Inclusive, várias pessoas, só um momentinho, gente, que eu leio os comentários, tá? Enfim, inclusive, vários profissionais, né, que eles têm a autorização para poder prescrever fitoterápicos. Eu acredito, eu não sei se o psicólogo ele tem essa autorização para prescrever fitoterápicos, a professora Valquíria vai poder informar melhor, mas tem uma lista. E nós podemos indicar os remédios, tá? Os remédios caseiros, produtos artesanais, qualquer pessoa. Mas os fitoterápicos, medicamentos fitoterápicos, tem uma lista de profissionais que podem fazer a indicação. Tá? E aí, outra coisa importante a gente lembrar, que independente de indicação, os psicólogos não são autorizados, né? Mas é importante a gente lembrar que independente de autorização, independente de indicação, de prescrição, a gente tem que lembrar que as pessoas usam. É tanto que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou mandar parar de tomar. Nem adianta pensar que vai chegar uma pessoa e você vai dizer, não, para de tomar isso. Ela não vai parar, não. Então, muitas vezes até outros profissionais dizem, não, mas eu não entendo de planta, eu vou mandar parar e a pessoa vou empurrar medicamento sintético. Não adianta, porque as pessoas vão tomar assim mesmo. E aí, por isso que eu digo que a gente tem a gente não, né, os terapeutas, seja qual for a área, né, os profissionais da saúde, tem que entrar no mundo do paciente. Você tem que entender o que é que seu paciente gosta, o que é que seu paciente faz, porque isso também depende do estilo de vida da pessoa, do acesso à saúde, que nem sempre é um acesso facilitado, né? Enfim. E aí, gente, matéria-prima vegetal vai ser a própria planta, né? Que enfim, também é a droga vegetal ou o próprio preparado fitoterápico, né? Então, a gente tem um fitoterápico ali, um extrato, por exemplo, de uma planta que é utilizado para produzir um remédio, ou seja, é considerado uma matéria-prima, ok? E aí, gente, na fitoterapia nós utilizamos processos simples de preparo, né, que foram desenvolvidos pela população ao longo dos anos, tá? São as preparações artesanais que nós fazemos em casa no dia a dia, que não são tão precisas, mas a gente pode sim saber fazer de uma forma que seja eficiente, tá? Que seu uso seja com segurança e seja um uso racional, tá? E eficiente, claro. Então, usar sempre as plantas picadas, porque se a gente botar a planta inteira, esse princípio ativo não vai ser retirado com tanta facilidade de dentro da planta. Tá? Então, se a gente usa a planta picadinha, a gente vai conseguir extrair esse princípio ativo para o veículo, né? Aqui alguns materiais básicos, a panela, né, coador, enfim, para medir volume, a água, obviamente, tem que ser para tudo, né? Tratada e filtrada, mel, açúcar. Lembrando, gente, que quanto maior o processamento da indústria, maior a quantidade de substâncias químicas que possam interagir com o princípio ativo. Então, o açúcar, por exemplo, para sal é assim, para qualquer alimento é assim. Quanto mais processado, menos saudável, e quanto menos processado, mais saudável é. O mascavo é o mais saudável e o refinado é o menos saudável. E aí, então, para tudo, né, gente? Na nossa alimentação, a gente devia pensar nisso. Então, o álcool também pode ser usado para na produção de alguns fitoterápicos, alguns produtos artesanais, né?
o álcool de cereais, ou a cachaça, ou a vodka, ou o vinho, se for para uso interno. E para uso externo, o álcool etílico mesmo, que a gente pode utilizar para qualquer coisa que for usar na pele ou para uso no ambiente, tá? Aqui, gente, como vocês enfim, vocês podem ter alguns materiais, eu posso até enviar, tá? Mas é importante a gente lembrar que numa preparação de produtos a partir de plantas medicinais, a gente pode usar as medições de volumes, que a gente não tem como medir precisamente a quantidade de princípio ativo. Mas, por exemplo, se a gente precisa medir 5 gramas de materiais leves até 10 gramas de materiais pesados, a gente usa uma colher de sopa, e assim sucessivamente, né? Uma colher de sobremesa, de chá e de café. Os materiais leves serão folhas e flores, são aquelas que são mais delicadas, a planta é mais leve mesmo. E sementes, cascas e raízes são mais pesados. Então, para a gente ter essa noção, tá? Então, gente, e aí eu vou falar um pouquinho do chá, e para chamar a atenção de vocês sobre o que é chamado de chá. As pessoas dizem, eu estou muito estressada, vou tomar um chá de alguma coisa. Nesse nosso exemplo, do chá de cidreira, né, que eu estava falando sobre a importância de identificar corretamente a planta. O chá de cidreira, que na verdade aqui é um capim-santo, não é cidreira, tá? Que nós conhecemos na nossa região. Isso não é remédio, tá? Isso não é fitoterapia que se está fazendo tomando um chá desse, isso é alimento. Para vocês terem uma ideia, nesse aqui não tem controle de qualidade para remédio, tem controle de qualidade para alimento. E, pasmem, pode vir até patas de insetos junto daquele pozinho que tem ali, tá? Eu trabalho com controle de qualidade também, isso é verdade, ok? E aí, gente, nesses chás também, muitas vezes eles utilizam substâncias químicas, como aromatizantes, eu não sei para quê, se a planta já é aromática, mas na verdade é porque essas plantas têm péssima qualidade e o que você está tomando ali é um alimento, é porque é gostoso, mas não tem efeito, tá? Olha só. E aí os chás, quando são medicinais, chá é alimento, né? Como eu já comentei, segundo a Anvisa. Mas os medicinais a gente pode fazer de 2 tipos. O infuso, que é quando a gente coloca água para ferver. E depois que a água ferve, é que a gente liga o fogo e coloca as plantas, tá? Então, as plantas picadas, sempre picadas, deixa esfriar tampado por 10 minutos, sempre. E você só ferve se for materiais leves, folhas e flores. Já materiais pesados, que vai ter mais dificuldade de extrair o princípio ativo, você deixa ferver um pouquinho, tá? Que é chamado de decocto, ok? Então, pode deixar de 5 a 20 minutos, dependendo do tempo dependendo da partícula, se você conseguiu picar muito a planta ou não. Lembrando que chá tem validade de 24 horas, ou seja, aquele chá que o povo faz 2 litros e bota na geladeira e toma a semana toda, ela só toma no primeiro dia, viu? Os outros dias é tudo água, ok? Então, entra em degradação. Então, se eu disser a vocês que aquele sachê de supermercado não é remédio, como é que a gente faz? A gente pode fazer um sachêzinho artesanal com a própria planta, seja fresca ou seja seca, e fazer como pode ser com aquela touca descartável, né? Pode ser com tecido, com filtro de café, e aí sim a gente tem um remédio, tá? Então, só faz o sachêzinho e faz o seu chá do mesmo jeito. Só que se você está utilizando a planta seca, lembra que tem mais princípio ativo, então você coloca uma colher de sobremesa. Já a planta fresca, você coloca uma colher de sopa. E isso para uma xícara de chá, ok? E aqui, gente, a facilidade é que você tem o seu sachê prontinho para botar na xícara e tampar e deixar ali até esfriar um pouquinho para poder tomar, né? Com água fervente, claro. Então, essas indicações aqui também são indicações da Anvisa, tá, gente? Então, se não tem recomendação para o chá, então eu vou mostrar algumas recomendações que vocês podem ter acesso a esses materiais, até para tirar dúvidas. Mas algumas plantas você não tem indicação, ainda não se tem essa indicação estudada e precisa, né? Então, a ideia sempre é, criança até 2, 3 anos não dá nenhum, claro, nenhum chá. Mas existem também algumas plantas que já são conhecidas que podem ser utilizadas por crianças, tá? Então, cuidado no uso. Então, aqui são as indicações de 1 colher de café 3 vezes ao dia, de 1 a 3 anos, meia xícara de chá 2 vezes ao dia, e assim sucessivamente tem as indicações de cada faixa etária,
tá? Idoso, sempre a metade da dose do adulto, os adultos de uma xícara de chá 3 a 4 vezes ao dia, e a professora, se desejar, eu também posso disponibilizar esse slide, tá? Enfim, também a aula vai ficar gravada, né? Vocês consultam depois. Enfim, eu não vou ler isso aqui, claro, né? Eu botei para vocês verem como é que vai estar lá no material, na tabela de uso das plantas. Essa tabela é baseada, né, no material da Anvisa de 2010, e no formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira. Hoje no mercado já existem xícaras apropriadas para chás com acessórios para colocar as ervas. Isso mesmo, tem um chamado infusor. Você coloca a plantinha ali, né? Eu vou já voltar aos comentários, de repente tem hora que eu vi muita coisa, aí, enfim. Mas tem sim. E aí sempre lembra que você tem que esfriar tampado, tá? Porque até aquele vapor, lembra que o princípio ativo é frágil. O calor vai fazer com que as moléculas se ajeitem, você pode ali no vapor perder muito princípio ativo. Enfim, e lá nesses materiais que tem essas publicações de Anvisa, nessas tabelas, inclusive vocês podem tirar essas dúvidas para consumir com mais segurança e também para indicar, tá? Lembra, não pode prescrever, né, que a professora já tirou a dúvida aqui, que eu não sabia, não pode prescrever, mas qualquer pessoa indica plantas. E vão chegar também muitas pessoas dizendo que, eu estou com ansiedade, eu tomo o chá de capim-santo, eu estou tomando valeriana, né? Então, são plantas que quem trabalha com essa questão de terapias, enfim, conhecem porque os próprios pacientes já chegam, estou tomando camomila, estou tomando... Então, vocês podem, inclusive, tirar essas dúvidas, tá? Nesses materiais. Então, lá vai ter o nome da planta, nome popular, as partes utilizadas, a forma de utilização, ou seja, aqui já está explicando que é infusão, uma colher de sopa em 150 ml, enfim, posologia, via de uso. Nesse caso, como curiosidade, a arnica é uma planta que não pode ser usada para ingestão. E se você for na feira e pedir extrato de arnica para tomar, eles vão lhe vender e vão ainda dizer como é que toma. Eu conheço pessoas que já tiveram cirrose por tomar arnica. A arnica é uma planta que ela não pode ser usada para uso interno, é só uso externo, é para fazer compressa, é para fazer banhos, muito indicada para contusões, problemas de pancada, problemas reumáticos. Ele é um anti-inflamatório, é uma planta anti-inflamatória. Enfim, aí pode, as alegações, né, para que serve, as contraindicações, olha só, falta de ar e morte pode até causar, tá? Então, efeitos adversos, informações que pode ter na embalagem. Então, vocês vão encontrar essas tabelas bem bonitinha lá, arrumadinha, para vocês tirarem essas dúvidas, tá? Nesses materiais que eu falei lá, que eu citei eles. Outro exemplo, né, que é o eucalipto, lembrando que temos muitas espécies de eucalipto. Nós temos, gente, encontramos esses materiais, tem muitas... Lembra que tem as 71 plantas do ReniSUS, tá? E aí também, essas plantas também vão ter outras espécies que têm efeito comprovado, tá? Lá a gente vai ter, no caso do eucalipto, tá aqui como exemplo também, né, para vocês verem lá como vai aparecer, mas o eucalipto globulus, que é aquela planta para inalação, que é muito boa para vias aéreas, respiratórias, né, que é indicada para isso. Nós temos também, na nossa região aqui, eucalipto citriodora, que é outra espécie, é aquela que faz o desinfetante. Então, são plantas diferentes, cada uma tem um efeito. Essa citriodora, ela não pode ser utilizada para inalação, ela é irritante da mucosa, tá? Já a glóbulos pode, só que são plantas muito parecidas. Enfim, é importante muito a gente ter esse cuidado, tá? Na identificação. Eu até coloco para a gente pensar nisso. A única forma que tem de identificar corretamente é através do fruto. Tá? Então, aí eu trouxe essas fotos para ver direitinho. Enfim, aqui as indicações de como preparar. Minha bisavó tomou arnica quando sofreu um acidente. Muita gente toma arnica, mas tem que ter muito cuidado, realmente. E aí, às vezes, a pessoa diz, mas na verdade, tal pessoa tomou e nunca deu nada. Mas, às vezes, a pessoa é mais resistente. Mas quem tem, tendência a ter algum problema no fígado pode ter até cirrose, tá? É por isso que não é indicado. Enfim, outro exemplo, tá, do maracujá, vai aparecer lá também nesses materiais, né? Inclusive, o maracujá vai ser uma planta que talvez vocês se deparem muito, né? Até em
em consultório, porque é uma planta que é usada para quadro leve de ansiedade, usada para insônia, como calmante suave. Então, muitas pessoas tomam maracujá, não só o suco, né? A gente fala do suco, tem gente que diz que não pode nem tomar um pouquinho de suco que já dorme, mas o maracujá é muito feito o chá ou o extrato das folhas, né? Enfim. E aí, gente, temos também os extratos, né? Eles são feitos, é como se fosse um chá, mas o chá, você tem o extratozinho que pinga as gotinhas na água. Então, tem aqui a forma de preparo, tá, gente? Tá aqui alguns exemplos de plantas que podem ser utilizadas, e o bom é que tem a validade de 1 ano. E você apenas pinga as gotinhas na água, simples assim. Se você vai usar para uso externo, você usa álcool, você pode usar álcool etílico, para uso interno, sempre o álcool de cereais, tá? Ou vodka, ou a cachaça, certo? Então, pica as plantas, coloca numa embalagem ao abrigo da luz, ou seja, escura, ou enrolada com papel alumínio. Se é com planta seca, eu vou usar menos planta, 200 gramas para cada litro de álcool. Se é com planta fresca, ela já tem água, então tem menos princípio ativo, eu vou usar mais planta, que é, enfim, 500 gramas para cada litro de álcool. De 7 a 14 dias depois, você coa e já tem o seu extrato pronto com 1 ano de validade, tá? Então, aqui são exemplos de tinturas que vocês podem encontrar, inclusive a forma de preparo nesses materiais da Anvisa, tá? Que vocês vão ver lá, enfim, eu coloquei para mostrar a vocês, obviamente, ninguém vai ler isso aqui. Exemplos que você encontra lá de calêndula, por exemplo, lavanda, ok? Outro exemplo de cúrcuma que está super famosa como anti-inflamatório, né, no mundo inteiro. Então, lá tem as indicações de como preparar, a quantidade de álcool que você utiliza para preparar o seu extrato, ok? E aí, gente, outras tinturas aqui que eu trouxe como exemplo, a de hipérico, vocês também vão ouvir muito falar em hipérico. Hipérico é uma planta utilizada para depressão, é uma planta para depressão leve, então quando a pessoa também tem fadiga mental, insônia, muito indicada para esses problemas relacionados a questões emocionais, tá? Outro exemplo aqui, o nosso boldo, né, que eu comentei, o boldo brasileiro, também tem a quantidade de planta para fazer o extrato de boldo para problemas no fígado, tá? E aí temos também o xarope, ou chamado de lambedor, né? Então, nós podemos fazer uma calda com açúcar, né? 2 partes de açúcar para uma parte de água e 4 partes da planta picada. Primeiro derrete o açúcar na água, coloca as plantas, né, como se fosse o chá, e desliga o fogo. Deixa esfriar tampado e você tem seu lambedor pronto, ok? Guardar também o abrigo da luz com validade de 15 dias. Também pode ser feito só a calda do açúcar e misturar com o extrato que a gente tenha pronto, tá? De uma proporção de 1 para 10. Então, exemplo, né, nosso extrato de guaco, que inclusive, isso aqui são só exemplos, tá? Que podem ser feitos para lambedor. O xarope de guaco, que é indicado nesse material do Ministério da Saúde e que é preconizado pelo SUS, né, utilização pelo SUS, que é uma planta, que inclusive temos na nossa região, uma planta, a gente tem até lá na horta da universidade, uma planta muito legal para se fazer os xaropes, né, que a gente pode fazer em casa e que as pessoas vão na farmácia e compram, tem muita marca de xarope de guaco, né? Temos ainda, gente, as compressas, tá? Que são feitas geralmente ou com extrato ou com os chás, e os cataplasmas também, que é quando a gente. É como uma compressa, mas utilizando a própria planta envolvida num tecido, numa gaze, em algo assim. Tá, gente? Então, devido ao nosso horário, tá? Então, nós vamos finalizar por aqui, tá? Então, eu trouxe as principais preparações, né? Lembrando que eu tenho, só mostrar aqui, enfim, algumas referências que a gente utiliza, e eu queria mostrar só um exemplo do que vocês encontram no memento fitoterápico. Então, se vocês precisarem de ver como se fosse uma bula de um remédio, mas na verdade é uma planta. Nesse nosso exemplo aqui, o memento fitoterápico que tem na internet, enfim, para consulta de qualquer profissional, ele foi criado
para os profissionais indicarem essas plantas, para terem segurança de indicar essas plantas. E aí nós temos aqui o exemplo da camomila, uma planta maravilhosa para ansiedade, para insônia também, pode ser usada com segurança por crianças e idosos. E quem, enfim, na sociedade, quem tem essa questão realmente de ansiedade, a gente escuta muito falar, toma camomila, toma camomila. E camomila ainda é uma planta tão legal que ela também pode ser utilizada como cicatrizante para queimaduras também, porque ela é calmante local também, calmante da pele, ou até para problemas que têm relacionados a coceiras, tá? Enfim, gente, eu vou né, aproveitar e agradecer, né? Muita coisa, né? Enfim, que eu já trabalho com isso. Em tão pouco tempo, a gente tenta concentrar no que seria mais interessante. Quero agradecer e passei do tempo, né, professora, que eu tinha me programado, mas, enfim, estou aqui aberta à disposição para perguntas, e enquanto vocês vão pensando em perguntas, eu vou voltar um pouquinho os comentários para ver aqui, tá bom? Camila, desculpe, tem umas perguntas aí no chat que eu acho que Fabiola selecionou que ela poderia lendo para você, pode ser? Pode ser, porque se eu for procurar aqui, né, vai acabar... Pronto, ela te ajuda. Pronto, vamos lá. Maria de Nazaré falou, eu queria entender sobre hortos medicinais na atenção primária. Eu já vi que o SUS assegura. São os hortos. É porque quando existem, por exemplo, tipo unidades básicas de saúde, inclusive as unidades básicas estão procurando isso cada vez mais. Né? Existe essa regulamentação que acontece desde 2006, existe essa indicação e esse apoio, ou era para existir, na verdade, né? Esse apoio para a produção das plantas nas próprias unidades básicas de saúde. Então, existem algumas unidades que têm o horto. Então, tem o pessoal que trabalha na área da agroecologia, né, os técnicos em agropecuária que vão produzir essas plantas. Aí tem o farmacêutico, tem o enfermeiro, o médico, enfim, todas é multiprofissional, na verdade, né? Então, eles produzem no horto, que é uma horta, enfim, é uma farmácia viva, chamada assim. Então, existe a horta e ali mesmo eles pegam as plantas, secam, embalam e entregam já ao paciente na própria unidade básica de saúde. Então, é preconizado sim, e engraçado que nas prefeituras vem recurso para isso. Tá? Então, para essa não só para plantas medicinais, mas para as práticas integrativas de forma geral, existe esse apoio financeiro que vem do Ministério da Saúde para poder produzir as plantas na própria unidade, que são esses hortos. Entendeu? Caroline Nazaré. Caroline Santos comentou que, por falar em maconha, hoje a ONU reconheceu as propriedades medicinais da cannabis e retirou-a da lista das drogas mais perigosas. Aí, mediante esse comentário de Caroline, Matheus pergunta, Camila, você acha possível a realização de estudos utilizando a maconha como fitoterapia no Brasil e demais usos terapêuticos em todos esses níveis que você citou, uma vez que nosso país votou contra essa resolução na ONU? É uma opinião pessoal minha, o problema do Brasil é porque são os interesses da comunidade, enfim, da nossa população, não é esse interesse que é colocado em primeiro lugar. Eu não sou uma estudiosa de cannabis, o que eu conheço é pouco, tá? Mas eu sou do que eu conheço, eu sou totalmente a favor em relação ao uso medicinal. No Brasil, a gente empaca por a questão do fundamentalismo, especialmente o religioso, que as pessoas misturam as coisas, né? Aí também tem outro lado, né? Voltando um pouquinho na questão histórica. A maconha é uma planta sagrada, né? É uma planta que é a marihuana, né? É uma planta sagrada, utilizada para esse encontro com as divindades. Eu sou uma pessoa que eu sou contra o uso, o que se chama de uso popular adulto recreativo, de plantas que são relacionadas
a religião. Por quê? Eu acho um desrespeito, para falar a verdade. As pessoas que usam, por exemplo, jurema preta ou a própria maconha, eu já vi, inclusive na aula de fitoterapia, que era até assim, na universidade e tal. Uma pessoa dizia assim, eu usei sim, jurema preta, maravilhoso, ó, tomei para ficar doidão para ir para a festa, cheguei lá, eu enchi a cara, olha, não tem lombra melhor. Isso é uma falta de respeito com os povos indígenas. O uso da jurema é um encontro com a divindade. Então, vamos voltar para a maconha. O uso que se diz, não estou dizendo que as pessoas que não têm essa visão religiosa da maconha não consigam ter essa ideia. Pode ser que tenha, mas o uso que é só popularizado no sentido como se fosse um álcool, eu sou contra. A maconha, na verdade, ela é uma planta extraordinária, com muitos usos para vários problemas, inclusive emocionais, câncer, problemas neurológicos, inclusive. E aí, o que é que acontece? É uma planta que ela foi tida como uma droga por uma questão de preconceito com os povos que trouxeram essa planta e que popularizaram no Brasil, que foram os negros. Né? Então, assim, a gente tem que estudar um pouco mais do histórico relacionado a isso. Só que o que foi que isso causou? A ideia, enfim, há anos atrás, que meio que tornou o uso da maconha uma coisa, né, totalmente de periferia, como se fosse uma coisa ruim nesse sentido. Então, tirou essa parte sagrada da planta e botou só como a droga, o crime, né, assim. E aí isso fez com que a gente perdesse muito em relação à pesquisa, porque é uma planta extraordinária. Agora, claro, no Brasil, devagarzinho vão entendendo que é uma planta que tem muito efeito importante em várias doenças, só que eu acho muito lento, para falar a verdade. Né? Já teve alguns ganhos no STF, a gente tem aqui em João Pessoa, né, um pessoal muito organizado, inclusive que já ajudaram inúmeras famílias, até animais são tratados como cannabis. Né? Só que aí o que é que acontece? Fica essa história do uso como uma droga ilícita para curtição, que é o que cai na opinião pública achando que é só ruim, com essa ideia da importância de uma planta tão extraordinária, né, de efeitos tão importantes, inclusive para vários problemas. E aí fica essa briga na justiça. Eu acho que ainda vai ser lento, embora tenha muitos ganhos, mas eu sou totalmente a favor, assim, de que tenha muita pesquisa, só que é um problema. Inclusive, às vezes chegam alunos, Camila, vamos fazer um trabalho com maconha. Não é assim. A gente precisa até pedir autorização na Polícia Federal, enfim, não trabalho, mas é bem, até Valquíria, né, colocou aqui, bem interessante, né, a história da Liga Canábica, quem não conhece, começar a seguir, eu sigo, então eles têm lives interessantíssimas, falam sobre isso, como eu disse, eu não sou estudiosa, né, tenho uma opinião pessoal, na verdade, mas sou totalmente a favor. Tá? Mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Porque o Brasil, a mistura do fundamentalismo religioso atrapalha muita coisa. E eles usam isso, na verdade, por uma questão política, né? Infelizmente. Camila falou sobre a Abraça Esperança, que foi essa que você citou agora também, né? Que cultiva e auxilia no tratamento com cannabis de forma regulamentada. Ela disse que gostaria que comentasse mais sobre a Abrace. Aí eu não sei se o que tu já falasse contempla ou se queres comentar. Não, é porque eu não conheço, entendeu? Eu conheço, sim, algumas pessoas que fazem parte, né? Já conversei com algumas pessoas, inclusive eu tenho um problema de saúde que já me indicaram, mas eu uso, enfim, outras plantas que controlam bem. Depois eu vou até conversar com o pessoal, mas eu não tenho um conhecimento. Aí o interessante seria depois convidar alguém, né? Que aí vai falar realmente como é a regulamentação, né? Eu desconheço, não conheço, não. Tá, Caroline. As perguntas do chat encerraram, mas se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta agora, também está liberado. Enquanto o pessoal toma coragem, eu queria te perguntar de receitinhas estéticas. O que é possível a gente fazer para a pele, para o cabelo? Rapaz, de vez em quando eu uso alguma coisa, que eu tenho muita queda de cabelo, mas tem algumas plantas que realmente são muito legais. Aí depende para quê, né? Por exemplo,
Se a pele é oleosa, aí vai ser uma planta astringente, ou seja, aquela que tem tanino, sabonete de aroeira. Inclusive, gente, tem tanta coisa que a gente compra caríssimo, que vocês podem fazer, porque aqui é muito rápido, é tão, assim, pouquinho, né, o tempo, eu acabo não conseguindo nem passar as receitas. Eu também trabalho uma parte com alimentos também, enfim. Mas tem várias receitinhas, se vocês quiserem pegar meu e-mail, eu posso enviar várias para vocês. Mas, assim, básico do básico. Um chá de aroeira no seu sabonete líquido para o rosto. Aí, para quem tem acne, é, assim, extraordinário. Todo dia lavar o rosto, então já tem já evita essa acne tão pesada. Por exemplo, para quem tem problema com hidratação, pega o miolo da folha de babosa e passa no rosto. Babosa é extraordinária, mais conhecida para hidratação, né? E aí, gente, lembrando que a babosa, as pessoas, mas não é tóxico, não tem um líquido tóxico? Tem. Mas aí você tira a casca, que vai ser aquele líquido amarelo é na casca, e aí você pega só o gel, aquele miolinho mesmo que tem. Você pode, inclusive, passar no liquidificador com um creme para fazer hidratação no cabelo, que evita queda de cabelo, inclusive até cabelos brancos. E evita muita queda de cabelo. Mas só a babinha da babosa, como a gente chama, você passar na pele e deixar em torno de 10 minutos, depois lavar o rosto. Façam essa dica, façam essa coisinha simples para vocês verem como é legal. E combate envelhecimento, hidrata a pele, inclusive, como ela é cicatrizante também, que as mucilagens são, se tiver com feridinhas de acne, aqui que mexeu, também ajuda demais, tá? Babosa é utilizada até para quem faz, o pessoal da fisioterapia, que usa para fazer drenagem, essas coisas. Eu não entendo muito disso, não. Né? Mas que faz aqueles trabalhos, aqueles procedimentos estéticos também utiliza. Tá? Usa muita aroeira para acne. É muito bom, Júlia, a aroeira para acne. Inclusive, gente, a gente lá na universidade estão convidados e convidadas, quando voltarem às aulas, se vocês quiserem conhecer o laboratório da gente de biologia, a gente faz vários desses remédios caseiros. A gente faz, que são os produtos artesanais, a gente faz sabonetes, pomadas, a gente faz a pomada de aroeira, por exemplo, que é aroeira e eucalipto, para cicatrização, vários tipos de, inclusive pode ser usado na pele também para essa cicatrização de acne. Tá bem, bem bacana. Vocês são convidados e convidadas para conhecer lá um dia. A gente faz aromatizantes ambientais, que inclusive são feitos a partir de extratos de plantas e eles são chamados de sprays vibracionais. É porque, como eu disse, a aula era tão curta, não dava tempo para trazer mais coisas, mas é muito utilizado como calmante, como relaxante, para insônia, ou para quando a pessoa está com muito desânimo, né, com aquela mente, inclusive a gente usa o manjericão com aquela mente aérea, tá? Então a gente faz tudo isso lá. Então eu posso passar receitinhas também. Eu vi, Brisa colocou aqui. Isso é a Brisa Nicole ou não? Siddhartha Ribeiro, que eu já vi umas lives dele sobre o uso da cannabis, né? Muito, muito legal. Que ele fez inclusive com o pessoal da Liga Canábica, né? Oi, Brisa, é porque a Brisa é minha aluna lá na agroecologia. Oi, Flor. Alice, já ouvi falar que chá de camomila na pele às vezes causa desinflamação. É porque a camomila, gente, eu acho que é uma das plantas mais completas que existe, é como a lavanda. A camomila, até que a gente diz, né? Como é? Casa do Ferreiro, espeto de pau. Meu sogro sofreu uma queimadura no peito enorme. Aí eu disse, Hamilton, coloque chá de camomila, compressa com chá de camomila gelado. Não é porque o médico passou uma pomada, não estava se dando, não conseguia nem passar, de tão ardido que estava. Aí eu disse, pois faça o chá de camomila, porque é geladinho também, faz a compressa. No instante ele ficou bom com o chá de camomila. Camomila, ele, além de calmante local, ou seja, você está com dor, você está com coceira, a camomila ajuda. É um antimicrobiano, então ajuda a controlar bactérias. Além disso, ajuda na cicatrização. Então, vai acelerar o processo de cicatrização. E por que o chá de camomila é tão legal para a pele? Porque se eu estou controlando bactéria, eu estou estimulando o colágeno, ainda tem esse efeito, né? Estimulando cicatrização. Enfim, vai ser
maravilhoso. Chá de camomila, por exemplo, em hospitais existem projetos, eu já vi um pessoal lá da UFRN, trabalhando com um projeto com cura de ferimentos a partir de fitoterápicos. Eles faziam a lavagem dos ferimentos, eu vi, inclusive, não participei do projeto, enfim, conheci alguns professores que participaram, que tinha um senhor que tinha uma ferida há 20 anos, não era 20 dias, é 20 anos, uma coisa assim, né, que você, poxa, 20 anos com a ferida na perna, e fechou com fitoterápico, depois de já usar tudo. E o chá de camomila era usado para fazer a lavagem do ferimento. E aí depois usava outras plantas cicatrizantes também, aroeira, ramamelis, cajueiro roxo. Mas a camomila vinha como aquela limpeza do ferimento. Muito, muito bom. Camomila também pode ser usada junto com a aroeira para banho de assento, para problemas ginecológicos, ou hemorroidas também, mas problemas que têm relação com cândida, que é justamente que causa a coceira, pode ser utilizado. Então, você tem o controle da coceira com o controle da cândida. Muito legal também. Yasmin falou aqui que a avó manda comer babosa tal. Só tenha cuidado com babosa. Como a babinha, tudo bem, mas pouquinho, porque babosa pode causar diarreia. Porque ela é tão emoliente, é o que a gente chama daquelas plantas que retém água, que ajudam na retenção de água. Então, é um hidratante natural. Então, só que se você comer demais a babosa, você pode ter diarreia, tá? É muito legal para limpezas. Por exemplo, a pessoa que tem muita constipação, aí realmente comer um pedacinho de babosa, tá? Mas ajuda muito, tanto nessa questão de diarreia, mas como cicatrizando também. Um pedacinho junto com algum suco, é isso mesmo, Yasmin. Gelda é Gelda, querida da agroecologia também, né? É uma planta muito linda. Isso. Estou vendo aqui os comentários, ver se tem mais alguma pergunta. Enfim, não tem mais nenhuma, pelo menos que eu vi aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, gente... Deixa eu dar uma dica enquanto alguém aparece com dúvida. Eu sei que já está no finalzinho da aula, mas é porque, enfim, era muito assunto, não deu tempo eu falar disso. Que são os banhos. Eu vou fazer uma indicação para vocês cuidarem de si mesmos, de si mesmos. Então, assim, peguem uma bacia. Então, banho para os pés. Um dia cansativo. Pega uma comida que gosta, um livro, ou liga a TV, o que você gostar de fazer. Fica no seu jardim, em qualquer lugar. Então, pega uma bacia, coloca um chá de uma planta que você goste do cheiro, tá? Morninho. Se a pessoa tiver pressão alta, bota quase frio. Se a pessoa não tiver pressão alta, pode ser um pouquinho mais quente. Bota umas pedrinhas, aquelas que são como os cheixos, ou bola de gude, coloca na água e coloca um chá de uma planta que você adora, de preferência uma calmante. Então, coloca uma lavanda, coloca a própria camomila, um capim-santo, uma planta que seja interessante, senta e coloca esses pés nessa bacia e fiquem massageando os próprios pés. Vocês verem que coisa maravilhosa. Cuidar de si mesmo, né? Então, é importante. As plantas têm esse poder de nos ajudar a gente olhar para si, né? Então, já vou dando essa indicação de vocês utilizarem as plantas na vida de vocês, para realmente trazer saúde. O terapeuta, eu digo assim, terapeuta de forma geral, mas claro que na psicologia isso é ainda mais importante, eu acho. O terapeuta, ele precisa, nada de cuidar do mundo inteiro. As pessoas cuidam, escutam tanto os outros, mas aí não olha para si, né? Então, às vezes existe uma dificuldade dos terapeutas fazerem isso, né? De dizer assim, não, eu não preciso estar bem para cuidar do outro, mas precisa. O terapeuta, ele é o primeiro que tem que ser cuidado, não é verdade? Então, as plantas, as terapias naturais, elas podem vir com essa ideia também de ajudar a se cuidar, né? Então, esse momento com essa bacia ou com esse chá, com coisa que você goste, pode vir como uma ferramenta realmente para ajudar nesse autocuidado, né? Alguém tem mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar? Acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat, não, né, Fabiola?
Não, Val, do chat acredito que contemplamos todas. Se eu esqueci de alguma, a pessoa pode colocar aí novamente, mas acredito que já foram lidas todas. Tá. Então, eu acho que levando em consideração o andar da hora, não é? Eu acho, agradecer demais a Camila por fechar, né, esse ciclo das práticas integrativas aqui nessa disciplina, Camila. Terminasse então lindamente. Você fala de uma maneira muito prática, né? Você diz assim, eu sou informal, você traz a informação de uma maneira acessível para todo mundo, né? Então, eu aprendi várias coisas hoje aqui. Acho que você perguntou várias vezes, não sei se o psicólogo pode utilizar. Eu acho que tem uma questão que você colocou, que é isso, as pessoas estão usando, essa informação ela é muito importante. Se a gente não tem algo, do ponto de vista normativo, que nos autoriza a prescrever, mas pelo menos é algo que a gente pode aceitar como algo que é uma potencialidade que está ali posta na vida das pessoas, né? Um recurso terapêutico que as pessoas podem usar. E a prática integrativa é isso, né? A gente entender que existe uma pluralidade terapêutica. Então, eu posso não, como você colocou, né? Tem a valeriana. A gente sabe que a valeriana ela tem um componente ansiolítico. Se a gente sabe disso e uma pessoa chega para a gente e diz que usa, por que a gente vai dizer que não use? Porque isso não é, a gente não está autorizado. Não, você não está prescrevendo, você está trabalhando com a potencialidade que existe, né, naquela comunidade, enfim. Então, eu queria te agradecer por todas as informações, por toda a experiência que você compartilhou hoje aqui. Eu passaria horas ouvindo você falar. Então, te agradeço mais uma vez. Léo, a conexão de Léo caiu. Queria, né, mais uma vez agradecer a ele, mas vou agradecê-lo mandando uma mensagem, né, por ter lhe indicado. E eu quero dizer para os alunos que estão matriculados na disciplina que na próxima aula será o nosso fechamento, né, a nossa avaliação. A gente já combinou isso um pouco no grupo,